Bom, se vocês leram o título do vídeo, vocês já sabem do que se trata. E eu quero destacar um ponto muito importante. Vocês não estão aqui para ouvir a opinião de um especialista, de um psicólogo, até porque eu não tenho formação nenhuma para isso. Então eu tô aqui como alguém que já perdeu amigos para depressão. E às vezes eu até penso, se eu tivesse falado algo a mais para ele, será que teria mudado alguma coisa? Será que alguma ação poderia ter impedido o que aconteceu? Então é mais sobre isso que eu quero falar hoje. Às vezes você tem alguém que passa por algo desse tipo, já perdeu alguém para o suicídio também, ou às vezes você se sente sem caminho na vida, tem medo de que um dia se torne realidade. É justamente com você que eu quero conversar sobre isso, de uma forma que eu fale com o coração, não de nenhum especialista. Então é muito importante destacar isso. Não sou eu que vou te tirar dessa, você precisa de um profissional, mas o que eu quero é mais botar isso pra fora, a gente poder conversar um pouco disso, pelo menos pra você conseguir identificar o problema. Esse é um vídeo sem roteiro, sem muita edição, então se você tá vendo aí, é mais porque eu queria trocar essa ideia sobre passar a visão de um problema tão grande, né? Na verdade, tem até outros vídeos que eu quero postar, já tô produzindo vídeos mais elaborados, como o meu último, só que eu queria postar esse antes, né? A minha demanda, na verdade, a demanda por esse vídeo surgiu quando eu vi um filme, ontem, o filme do Yonlu. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um menino brasileiro, ele tinha 16 anos quando morreu. Ele era artista, músico, poeta, eu acho que tudo que dá pra fazer. O garoto, né? Não chegou nem a atingir a fase adulta, era um gênio, realmente um gênio. Só pra você ter uma ideia de alguma das frases dele, né? Isso eu vou ter que ler aqui. Mas ele colocou: uma sociedade onde sequer uma lágrima é derramada já é mais médio do que a mente pode conhecer. Eu acredito que a cadência e a harmonia certa, no momento certo, podem despertar qualquer sentimento, inclusive de felicidade nos momentos mais sombrios. Então, para o menino escrever isso, ele morreu com 16 anos, então ele deve ter escrito isso com uns 14, 15 anos, tá? Eu, com 15 anos, literalmente comia terra e falava bosta na escola, então era realmente um gênio. Vou colocar até um trecho de algumas músicas dele. Ele tem músicas com letras realmente geniais, tipo, são letras muito pesadas. Now my suicide is led by the sunset. It's pretty sad if you ask me. I don't think I will be around to see your face again. E ele sempre teve uma vida muito triste, né? A gente dá pra ver isso no filme. O filme, quem faz o Yonlu no filme é o Thales, que é um cantor brasileiro também muito foda, tá? Que parece muito com ele, tanto fisicamente quanto as músicas têm a mesma vibe. Então, pô, ficou muito massa, tá? Não é o melhor filme que vocês vão ver, mas é uma produção mais independente, é muito bacana. Enfim, né? Contando a história do Yonlu, que é real, tá? É um filme, mas é um filme bibliográfico, né? Então, basicamente, desde pequeno, ele é filho de psicóloga, né? Não sei se é psicóloga, psicanalista, enfim, que estuda mais essa parte do comportamento humano. E desde pequeno ele já tinha umas tendências de assuntos mais existencialistas, mais nihilistas sobre o sentido da vida, dele não ter tanta importância, assim. Então, pô, para uma criança ter esse tipo de pensamento não é normal. Ele tinha uma sensibilidade para arte enorme. Então, como ele era uma pessoa muito sensível, ele conseguia escrever muito bem, ele conseguia colocar o sentimento dele em músicas, em poesias. Então, ele era uma pessoa que o que lhe custou a vida, né, o que fez com que ele tirasse a própria vida foi justamente também essa sensibilidade, e é a mesma coisa que trouxe esse talento dele. Então é muito louco de pensar, né? Eu aprendi muita coisa com esse filme, aprendi muita coisa não com o filme, com a história do Yonlu mesmo, né, que o filme retratou. Ele citou coisas muito pesadas, saca? O principal é o quanto a gente percebe que o suicídio, ele não vem a partir de uma tristeza somente, no geral. Tem que ter um empurrão. E o caso dele, o empurrão foi forte demais. Basicamente, ele entrou num fórum online que ensinaram para ele como ele poderia se matar. Ele já tinha tentado antes, né? Ele não chegou a tentar diretamente, mas ele estava, acho que na sacada para poder pular. E olha o que ele pensou, cara. Eu não sei se isso é verdade, mas acredito que sim. Ele ficou com medo de pular, morrer, e depois o gato dele cair lá de cima, porque ficaria aberta a janela. Então, porra, o cara, ele ainda preocupou com o gatinho dele, tá, sabe? Então você vê que ainda existia vida ali dentro. E o mais bizarro foi a vibe que me trouxe de que, assim,
isso não foi somado com um fato que eu tive antes, né? Uma pessoa falou pra mim, eu não vou poder fazer tal coisa tal dia, porque o meu neto tentou suicídio. Você sabe, né? Coisa da idade, ele queria chamar a atenção. Isso me quebrou de uma forma que eu achei, porra, caralho, tem gente que realmente pensa assim, e tem muita gente que pensa assim. Porque a gente coloca, pra mim isso vem de um problema que é querer justamente comparar problemas, comparar dores. Então você fala, nossa, o menino tá querendo se matar porque foi mal na escola e depois terminou um namoro, só por isso? Tem gente que perdeu pais no acidente, tem gente que nem tem comida pra comer e ele vai querer se matar só por isso? Então isso é um problema muito grande, porque quando você compara problemas, você invalida o problema de uma pessoa. E você não sabe, cara, às vezes aquele problema é químico, você literalmente tá com uma produção baixa de dopamina, de neurotransmissores da felicidade ali, e pra você tudo é muito triste. E para as pessoas de fora vai ser drama da idade, por exemplo. A depressão é uma doença. Quando seu carro tá com algum problema, né? Tá cuspindo muito fumaça ali. Você não vai falar, não, isso aí é porque é carro novo. Você vai tentar resolver. Ou seja, isso coloca na cabeça da pessoa que só é bem sucedido quando ela consegue fazer o ato. Então, se ela tenta, ela só tava... baixar essa coisa que tá horroroso, tá? Se ela tenta, ela só tava tentando chamar atenção. Então, se você coloca isso na cabeça, é mais uma pressão para fazer. Então, para mim, isso é muito resultado do querer comparar problemas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Ou seja, a gente sabe, então, que essa parte de realmente fazer o ato é algo que precisa de um empurrão, de um estímulo. Até porque isso é natural do ser humano. O ser humano, a gente não quer morrer. Então, a nossa vida na natureza é para não morrer. Então, se chega no nível de alguém tirar a própria vida, é porque realmente tem que ter um empurrão muito grande. Ou alguém apoiando, a falta de um apoio também pode causar isso. Então, realmente, geralmente é o que acontece, que foi o caso dele, que teve essa ajuda no fórum, que foi o dia, então, que ele realmente conseguiu. E ele planejou, cara, isso que é o mais triste. Ele deixou recado, eu vou até dar uma lida no recado que ele deixou para vocês também, para vocês poderem saber o quão profundo era o pensamento dele, o quão fundo estava que ele se sentia preso dentro da própria mente, tá? É realmente muito impactante. E saber que talvez se ele não tivesse tido esse apoio, teria melhorado. Porque se a gente for pensar, essa decisão é basicamente você decidindo por você e pelo seu eu do futuro. É meio injusto, né? Às vezes, assim, eu penso, porra, imagina se eu tivesse tido uma decisão do tipo no passado. Eu de hoje não teria existido. Então é muito injusto você tomar essa decisão pelo seu eu do futuro. Porque seu eu do futuro, eu considero outra pessoa. A gente fala eu, mas eu realmente considero outra pessoa, de tanto que você muda. A essência, ok, é a mesma, mas você não pode tomar essa decisão por todo mundo, porque é uma decisão que realmente não tem volta, né? Infelizmente, desistir nesse nível é algo que realmente não tem volta. Eu acho que a gente precisa resumir um pouco do conceito de mundo, tá? Que é o que realmente eu acho que, no caso do Yonlu, pesou bastante. Até um conceito da filosofia, né? Um pouco de astronomia como um todo, que a gente tem que pensar a gente até lembra bastante do cosmos, né? O que a gente é perante o universo. E dava pra ver que tinha um pouco disso no Yonlu, porque na carta que ele deixou, né? Vou até ler aqui um pouco disso. Ele fala que os pais têm que olhar por fora da ótica parental. Eles têm que entender que nada de especial aconteceu naquele dia que ele desistiu. Que basicamente nada mudou no mundo. Então isso é um problema muito grande. Mostra o quanto ele se sentia insignificante para o universo, sabe? Então ele não se sentia especial. Então eu acho que para isso a gente tem que fragmentar um pouco o conceito de ser especial, ser importante. Se a gente for analisar no quesito universo, igual a gente já viu na série Cosmos, né, que a gente tão pouco em relação ao universo, todo mundo é significante. Trump é significante, Silvio Santos é significante, o Putin é significante, realmente é. Então, qualquer pessoa que pisou aqui é insignificante perante o universo. Então, por que a gente não considera isso? Por que a gente considera o mundo? Falar, no mundo eu sou significante. Então, da mesma forma que a gente é capaz de reduzir perante ao universo, reduzir até o mundo, por que a gente não reduz até a nossa vida, o que a gente tem em volta? Então, assim, ele escreveu uma música para Luana, que era uma menina que eles conversaram até de madrugada no Discord da época, eu não sei como que eles conversaram, que é realmente bem antigo. Mas não conhece o amor de uma garota que tem o dom de deslocar
noite conversando, ou ela desabafava com ele. Então, no universo dela, ele mudou a vida. Então, em volta, você com certeza já impactou na vida de muitas pessoas. E isso é um ciclo, um dominó. Então, você muda a vida dela, igual ele mudou a vida da Luana. A Luana vai mudar a vida de uma outra pessoa, que vai mudar da outra, e pum, você literalmente impactou no mundo. Então, o mesmo conceito científico de que a gente é irrelevante no universo, vale também para o conceito científico do efeito borboleta. Então, sim, fazer o bem cria essa rede. Então, você é importante pra caralho, literalmente. Você deixar de existir ia mudar tudo. E mesmo se não mudar, falar, Gabriel, mas porra, esse vídeo aí não vai mudar nada no universo. E quem disse que a gente veio aqui pra mudar? Porra, só da gente estar vivendo a nossa vida, fazendo a nossa parte, é muito foda. Cara, interessante desse vídeo que eu queria fazer, mesmo que ele não vale pra você. Possivelmente você tem um amigo que às vezes faz, ou amiga, que faz muita piada sobre a depressão dela, sempre brinca, eu queria morrer, sei lá o que, tô muito triste hoje. Às vezes já chega nessa parte de alívio cômico, mas eu sinto que a piada é uma forma de poder desabafar sem pesar o ambiente. Então, às vezes a pessoa tá pedindo uma ajudinha ali, só que ela não tá sabendo pedir. E muita gente, a gente não sabe o que fazer. Eu já tive muitos casos desses. A pessoa desabafa algo do tipo e você fica, caralho, o que eu vou falar? Vou falar, não, a vida é bonita, compensa. Vou falar mais do mesmo? Será? É aí que tá o mais importante. Você não tem responsabilidade disso, até porque você pode falar parada errada, né? O melhor que você pode fazer é direcionar para um profissional. Então, assim, um psicanalista, um psicólogo ajuda muito nesse sentido. Mas no momento ali da conversa, tem sim uma coisinha ou outra que você pode conversar com a pessoa. Primeiro de tudo, escutar. Eu acho que escutar de verdade é o mais importante. E o mais importante de tudo também, sem julgamento. A pior coisa que você pode fazer é comparar problema, porque se você compara problema, você vai estar basicamente reprimindo essa pessoa. Então, se você falar, não, mas tem gente que é assim, tá? Você pode achar absurdo, mas tem gente que é assim. Você vai falar, nossa, eu tô me sentindo estranho porque eu perdi meu avô. Ah, nada, eu já perdi meus dois, vai passar. Você acha que é a melhor forma de resolver mesmo? Você trazer um problema seu? Então, assim, comparar problema nunca é um bom caminho. Então, a gente não deve minimizar. Então, de forma alguma, não, para com isso, não fica assim não. Isso é minimizar o problema, minimizar o sentimento. Então, se a pessoa está sentindo algo, você não pode falar, pô, não fica assim não, que a vida é triste. Porque basicamente você está plantando na pessoa que ela tá errada de estar triste. Não era para ela estar triste. Porque, pô, tá todo mundo feliz, a vida é bonita, por que eu tô triste? Então, você não pode ignorar que existe aquele sentimento mesmo, né? Então, você tem que perguntar o que está acontecendo, escutar e explicar o quanto você está disponível para ela. Você tem que ser um ponto de apoio, cara. Isso muda muito. Então, aí você percebendo que é algo realmente sério, você tem que ajudar no quesito incentivar ela a buscar uma ajuda profissional. Tem formas, né? Vou até colocar na tela umas formas ali, algumas ligações, né, que você pode fazer. Eu não lembro o número, eu acho que é 188, enfim. Vai estar na tela ali, para ela buscar ajuda gratuita, né? Então, realmente, eu acho que você tem que acompanhar e, junto nisso, ser um motivo, né? Então, ser um motivo positivo para ela querer continuar. Então, isso é realmente, às vezes, a primeira mão que ela agarra vai ser a sua. E essa mão que ela agarra é importante para ela não cair no buraco. Então, da mesma forma que no caso do Yonlu, foi uma pressão contrária que motivou ele a fazer, você pode ser a pressão que segura. Porque hoje a pressão contrária é a vida em si, muita coisa difícil, às vezes desistir pode até parecer o caminho, mas nunca vai ser. Você vai estar tomando uma decisão que não tem como voltar atrás, e isso realmente, então, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, se seu amigo chega para desabafar com você, que está com uma mancha estranha na pele e está com medo de ser câncer, você vai tentar ajudar ou você vai mandar para um profissional? Então tudo termina em profissional. A gente tem que tratar a depressão como uma doença. Ela realmente é uma doença, tá? Ela é um problema físico também, então, que precisa ser devidamente tratado, assim como qualquer doença. Então, você não pode tentar resolver sozinho, né? Você não é um profissional. Então, isso é o que eu falei desde o começo do vídeo. Mas, enfim, então hoje eu queria falar, até porque o próprio Yonlu disse, né, que a tristeza faz parte, sim, da vida. A tristeza faz parte, até porque como a gente saberia o conceito de felicidade se a gente nunca sentiu a tristeza? Então, para ser feliz, geralmente, a gente tem que ter um dia estado triste.
Por isso que aquela cerveja de sexta-feira é tão importante. Você ficou a semana inteira trabalhando, você sabe como é difícil trabalhar, e sexta você sente aquela liberdade. Então, assim, a vida tem que ter altos e baixos, porque se for só alto, não é alto, é plano. Então quer dizer que tá plano lá em cima. O que faz ser alto é ter um nível mais baixo antes, né? Então tem que ter esse nível de comparação. Eu sei que posso ter dado uma viajada, mas a vida é isso. E o Yonlu, ele diz justamente isso, que a tristeza faz parte da vida. Tanto que ele pontua aquela frase que eu citei. Uma sociedade onde sequer uma lágrima derramada já é mais médio do que a mente pode conhecer. Então o choro faz parte. Até um dos vídeos que eu tô gravando é sobre isso, então se inscreve aí também. E então, em sua última música, Waterfall, que é justamente essa que está tocando aí no fundo, não tem nenhuma palavra, não tem letra. E mesmo assim a gente pode ver o peso psicológico que tem, né? A gente consegue sentir isso. E quando ele se matou, ele deixou fotos de quando ele era criança e disse que era de quem ele queria se lembrar, daquela versão dele. Então basicamente ele tinha vergonha de quem ele se tornou, ele tinha vergonha daquele ato que ele fez. Então realmente é algo que precisa de ajuda, precisa se acompanhar. Peguei na internet um pouco do material que ele deixou e dá pra ver, dá pra conhecer muito bem ele, né? Então ele colocou, por exemplo, deixei na mesa do computador um envelope vermelho da Faber-Castell que contém um CD com as minhas músicas. Essas músicas dele foram lançadas, tá? Então teve uma até que lançou mais recente, 2022, se eu não me engano. Ele lançou muita música e ele era muito talentoso, principalmente se a gente considerar a época e a idade dele, né? Ele ainda deixou que no computador tá cheio de material sobre ele, para vocês lerem se quiserem. Todas as minhas conversas no MSN estão gravadas. E ele tinha um blog, que foi desativado, infelizmente, onde tá todas as músicas salvas também. Ele chegou a fazer curta. Então, quando você vê que o cara tem talento, é muito triste pensar que ele gravou um curta, um vídeo, né, que foi perdido, infelizmente. Tem apenas trechos por aí. Então, isso tudo foi feito. O plano que ele fez para poder tirar a própria vida, ele tinha um acompanhamento com o psicanalista e ele deu sinais de melhora e ele comentou com os pais que iria dar uma festinha na casa dele, que tinha uma menina que estava interessada nele, e essa menina que estava interessada nele iria também, né? Então, basicamente, ele usou isso para esvaziar a casa, não ficar ninguém, então ele deixou isso no recado também. Então, para garantir uma margem segura de tempo, inventei a história do churrasco, pedindo para que vocês saíssem de casa durante todo o dia. Essa medida fez com que o churrasco de hoje parecesse um grande progresso no que tange minha condição psíquica, quando na verdade era justamente o contrário. Não houve churrasco, não havia colegas, nem guria que eu goste. Peço desculpas pela maneira trapaceira em que arranjei meu suicídio. Peço desculpas também pela maneira assustadora com que a notícia chega a vocês. Então, assim, você vê que ele realmente preocupou, e a forma que ele escreve parece realmente alguém mais velho, né? Aí ele coloca aqui, ó, não pense de forma alguma que quis lançar-lhe algum tipo de culpa por terem, de certa forma, assistido à minha morte. Não havia nada que pudesse ter sido feito para impedir isso. Bom, esse foi o vídeo, queria mais era falar disso mesmo. O filme dá seus pulos aí para encontrar, porque não tem lugar nenhum. Assim, tiver qualquer sensibilidade, evita esse tipo de conteúdo, porque realmente é um filme que fala sobre tudo, não tem nada explícito, não mostra como foi feito. Ele é cheio de mensagens subliminares e vê com o olhar de que se trata de um filme independente brasileiro. Então, assim, não vai ser nenhuma obra de arte, mas é mais para você conhecer a história dele. É bem bacana mesmo, né? De um pouco que foi um dos grandes artistas que a gente teve no Brasil, que poderia ter sido maior ainda, tá certo? Então, por enquanto é isso, tá? Vê meus outros vídeos que eu falo um pouco de temas nessa vibe mesmo. E se inscreve também para ajudar, que realmente é muito importante para mim, vocês não sabem quanto ajuda, tá certo? Até mais.